Os porta-aviões USS Lincoln e USS Theodore Roosevelt posicionam-se ao largo da costa da Venezuela, implantando formações de combate em preparação para um ataque preventivo. Os comandantes norte-americanos ordenam o lançamento simultâneo de dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk, visando bases militares estratégicas, incluindo arsenais, centros de comando e importantes aeródromos militares. Os mísseis de cruzeiro viajam a alta velocidade, perfurando as primeiras camadas de defesa e destruindo instalações de operação de armas, degradando significativamente a capacidade inicial de contra-ataque da Venezuela. A Venezuela reage com sistemas de defesa aérea, S-300 e mísseis terra-ar, destacando a Força Aérea com Su-30 e Su-25 para interceptar as aeronaves americanas. Os caças venezuelanos descolam e lançam-se aos céus, enfrentando diretamente os aviões de combate F-35. O combate aéreo desenrola-se continuamente com manobras de alta intensidade de ambos os lados para explorar a superioridade aérea. Mísseis ar-ar e terra-ar venezuelanos são disparados em sucessão, mas muitos são interceptados ou desviados pelos modernos sistemas de defesa dos EUA, limitando o impacto sobre os porta-aviões e aeronaves de combate americanas. Os EUA aumentam a pressão. Bombardeiros B-52 de bases da NATO começam a realizar ataques aéreos de precisão contra arsenais e centros de comando nas profundezas do território venezuelano. Mísseis de cruzeiro dos porta-aviões continuam a bombardear alvos vitais, destruindo parte da infraestrutura militar e interrompendo a coordenação de combate do exército venezuelano. Os navios de guerra ao largo da costa mantêm um estado de prontidão defensiva, protegendo os porta-aviões de ataques terrestres e exercendo pressão constante sobre as bases inimigas. A Venezuela lança contra-ataques organizados. O sistema de defesa aérea é coordenado de forma síncrona com unidades de infantaria terrestre, formando camadas defensivas adicionais. Navios de guerra venezuelanos disparam mísseis antinavio contra a formação naval dos EUA para exercer pressão e limitar o destacamento de forças subsequentes. Os caças venezuelanos tentam aproximar-se de alvos vitais, atacando frontalmente os bombardeiros e caças americanos, esforçando-se por proteger a sua infraestrutura estratégica. O ritmo de combate é estabelecido, cada ataque dos EUA é recebido com forte resistência da Venezuela, criando uma cadeia contínua de ações sem pausas. A batalha desenrola-se em múltiplas dimensões, incluindo guerra naval, combate aéreo e ataques com mísseis. Os comandantes militares ajustam constantemente as táticas para proteger as forças e procurar oportunidades para quebrar as linhas inimigas. Os EUA possuem superioridade tecnológica e poder de fogo, mas a Venezuela mantém a resiliência no contra-ataque, controlando áreas estratégicas e minimizando as perdas. Os ataques americanos destruíram muitos depósitos estratégicos, mas os sistemas de defesa e contra-ataque da Venezuela impedem que o adversário domine completamente. Os navios de guerra dos EUA ao largo mantêm uma aproximação contínua, coordenando-se com ataques aéreos para romper as linhas defensivas venezuelanas. Mísseis de cruzeiro e mísseis ar-terra continuam a atingir alvos importantes, criando pressão sobre as forças venezuelanas. O exército venezuelano responde utilizando ao máximo os sistemas de defesa aérea, caças e mísseis de longo alcance para interromper os ataques, protegendo centros de comando e arsenais. Este confronto direto estabelece a base para as fases seguintes da campanha. Cada ataque e contra-ataque aumenta a tensão e testa a capacidade de combate de ambos os lados. Os EUA destacam poder naval e aéreo sincronizado, enquanto a Venezuela mantém tenazmente as linhas defensivas, criando um combate contínuo e feroz. O ritmo da batalha é rápido, a pressão aumenta passo a passo, estabelecendo um cenário de tensão prolongada. Os EUA continuam a impulsionar a campanha ofensiva a partir dos porta-aviões USS Lincoln e USS Theodore Roosevelt. Mísseis de cruzeiro Tomahawk são lançados continuamente contra as instalações militares restantes da Venezuela. Os alvos incluem arsenais, centros de comando, aeródromos militares e instalações de treino de combate. Mísseis de cruzeiro de alta precisão penetram as camadas defensivas, destruindo sistemas de radar, postos de comando auxiliares
e depósitos estratégicos, limitando ainda mais a capacidade de coordenação de contra-ataque da Venezuela. A Força Aérea dos EUA destaca aeronaves F-35 e B-52 para participar em ataques aéreos de precisão. Os F-35 concentram-se em alvos móveis, incluindo caças venezuelanos que tentam o confronto, enquanto os B-52 realizam ataques de longo alcance visando arsenais e centros de comando no interior da Venezuela. Os bombardeiros voam a grande altitude, coordenando-se com mísseis de cruzeiro dos porta-aviões, criando pressão constante sobre as defesas e linhas de abastecimento da Venezuela. A Venezuela reage com sistemas de defesa aérea S-300 e mísseis terra-ar. Estes mísseis são disparados continuamente visando alvos aéreos e marítimos, tentando travar o avanço americano. Os caças Su-30 e Su-25 da Venezuela descolam, realizando interseções contra aeronaves americanas, tentando proteger arsenais, centros de comando e aeródromos militares. O combate aéreo é denso, com cada caça a executar manobras para atacar ou evadir mísseis e aeronaves inimigas. Navios de guerra venezuelanos lançam mísseis antinavio contra a formação naval dos EUA, visando porta-aviões e cruzadores. A Marinha dos EUA destaca sistemas de defesa de longo alcance e radares de controle de tiro, interceptando a maioria dos mísseis e protegendo a formação. Apesar de sofrerem alguns danos, os porta-aviões dos EUA mantêm a sua posição estratégica e continuam a lançar mísseis de cruzeiro. Os EUA implementam táticas sincronizadas, combinando marinha-força aérea e mísseis de cruzeiro para manter a pressão máxima. Navios de guerra ao largo monitorizam continuamente as rotas de aproximação da Venezuela, bloqueando contra-ataques e protegendo os principais meios ofensivos. Bombardeiros B-52 de bases da NATO continuam a atacar profundamente o território venezuelano, destruindo depósitos e centros de comando, interrompendo a capacidade do inimigo de destacar forças terrestres e aéreas. A Venezuela tenta organizar contra-ataques coordenados. Sistemas de defesa aérea S-300 Metro-mísseis Scud e caças Su-30 Segundo-ão, usados de forma síncrona para criar camadas de defesa contínuas. Unidades terrestres venezuelanas atacam as linhas de abastecimento dos EUA, com artilharia de curto alcance e mísseis terra-terra, reduzindo a velocidade de destacamento do inimigo. Os caças venezuelanos realizam surtidas contínuas para manter o controle aéreo, proteger alvos vitais e apoiar indiretamente as forças defensivas no mar. O ritmo do combate não para de aumentar. Ataques e contra-ataques ocorrem desde a Marinha e Força Aérea até aos sistemas de mísseis. Todas as forças participam. Os EUA mantêm a pressão com superioridade de fogo e tecnologia. A Venezuela mantém tenazmente posições estratégicas, destacando o máximo de opções defensivas e de contra-ataque. Bases militares importantes são atacadas sucessivamente, mas as forças venezuelanas aproveitam as camadas defensivas, limitando perdas e mantendo a capacidade de reação. Batalhas aéreas e navais ocorrem simultaneamente, mantendo o ritmo de guerra constantemente tenso. Os EUA intensificam os ataques com mísseis de cruzeiro e ataques aéreos, destruindo centros de comando auxiliares e arsenais estratégicos. A Venezuela mantém o contra-ataque com mísseis, caças e artilharia de curto alcance, criando confrontos contínuos. Enquanto os EUA continuam a intensificar os ataques, a Rússia junta-se oficialmente à campanha para apoiar a Venezuela, transformando o conflito num confronto multinacional. Navios de guerra russos movem-se do Mar Cáspio e da Europa Oriental para posições estratégicas ao largo da Venezuela. Sistemas de radar mísseis de defesa aérea, S-400 e corvetas russas são destacados em sincronia para proteger a força naval e criar zonas de controlo rigoroso no mar. A Força Aérea Russa descola de bases temporárias estabelecidas na região, com caças Su-35 e Su-34 a entrar imediatamente em combates aéreos. Estas aeronaves coordenam-se com a Força Aérea Venezuelana, criando uma segunda camada de defesa nos céus. Os caças russos aproximam-se dos F-35 e B-52 dos EUA, empregando táticas de alta manobrabilidade
para quebrar a formação de ataque, enquanto mísseis ar-ar do Su-35 visam continuamente alvos estratégicos americanos. No mar, navios de guerra russos coordenam-se com a marinha venezuelana para atacar navios americanos. Mísseis de cruzeiro, antinavio e mísseis terra-terra são usados simultaneamente contra porta-aviões cruzadores e navios de escolta dos EUA. As forças dos EUA destacam sistemas de defesa de longo alcance e radares de controle de tiro para interceptar. Mas os ataques sucessivos da Rússia e Venezuela causam grande pressão, forçando os EUA a ajustar a formação e reforçar a defesa. Os EUA reagem enviando mais bombardeiros B-52 e F-15E de bases da NATO, realizando ataques profundos contra instalações militares venezuelanas e posições operacionais russas. Mísseis de cruzeiro dos porta-aviões são lançados contra centros de comando e arsenais, destruindo várias instalações estratégicas e interrompendo a coordenação operacional entre a Rússia e a Venezuela. Os EUA mantêm a pressão, combinando marinha, força aérea e mísseis de cruzeiro numa cadeia de ataques contínua. A Venezuela coordena-se estreitamente com a Rússia para reforçar a defesa. Os sistemas de defesa aérea S-300 e S-400 segundo-ão coordenados de forma síncrona. Unidades de infantaria terrestre destacam artilharia de curto alcance e mísseis terra-terra para proteger depósitos e centros de comando. A Força Aérea Venezuelana continua a realizar surtidas para lidar com aviões americanos, enquanto caças russos intensificam a aproximação e ataque a alvos navais dos EUA. Navios de guerra russos e venezuelanos coordenam-se para formar camadas de defesa contínuas, fazendo com que cada ataque dos EUA enfrente forte resistência. O ritmo de combate é levado ao máximo. Batalhas aéreas ocorrem juntamente com batalhas navais, criando uma cadeia de ação contínua. Bombardeiros americanos atacam arsenais e centros de comando, enquanto caças russos e venezuelanos cortam continuamente as formações de ataque, abatendo ou forçando aviões americanos a desviar-se. Mísseis antinavio do mar e mísseis antiaéreos de terra criam uma pressão dupla, forçando os porta-aviões e navios de guerra dos EUA a mudar constantemente de posição e reforçar a defesa. Os contra-ataques coordenados entre a Venezuela e a Rússia dificultam o controle do campo de batalha pelos EUA. Depósitos estratégicos e centros de comando são atacados sucessivamente, mas as forças americanas mantêm ataques contínuos com mísseis de cruzeiro e ataques aéreos, criando um ciclo de ataque contra ataque que impede a diminuição do ritmo de guerra. A batalha testemunha a expansão do conflito da Venezuela para um nível internacional. A entrada da Rússia transformou a batalha num confronto multiforça, onde navios de guerra, caças mísseis de cruzeiro e sistemas de defesa aérea operam continuamente. O ritmo de guerra é rápido, ataques sucessivos e contra-ataques coordenados entre múltiplas forças escalam a tensão e estabelecem a base para os clímaxes seguintes. As forças russas e venezuelanas começam a lançar contra-ataques totais, elevando o nível do conflito para um novo patamar. Navios de guerra russos avançam para áreas estratégicas ao largo da Venezuela, lançando simultaneamente mísseis de cruzeiro, antinavio, contra porta-aviões e navios de escolta dos EUA. A Marinha venezuelana sincroniza operações com os navios russos, destacando artilharia de curto alcance e mísseis antinavio adicionais para manter pressão contínua. Os navios americanos têm de mudar de formação constantemente, reforçar camadas de defesa e destacar radares de controle de tiro para interceptar os ataques sucessivos. A Força Aérea Russa destaca bombardeiros estratégicos Tu-95 e caça Su-35, realizando surtidas contra bases militares dos EUA na região das Caraíbas. Mísseis ar-terra e mísseis de cruzeiro destas aeronaves visam arsenais, centros de comando e aeródromos militares, destruindo linhas de abastecimento e bases operacionais dos EUA. Aviões de combate russos coordenam-se com caças venezuelanos em surtidas contínuas para enfrentar diretamente F-35 e B-52, criando densas batalhas aéreas nos céus das Caraíbas. A Venezuela destaca unidades de defesa aérea S-300 e mísseis terra-ar em posições estratégicas,
bombardeando alvos aéreos e marítimos. Estes mísseis são coordenados estreitamente com caças Su-30 e Su-25 para criar camadas de defesa contínuas. O sistema de defesa aérea russo adiciona uma camada de proteção de longo alcance, visando mísseis de cruzeiro e aviões americanos, aumentando a capacidade de interseção e proteção das forças conjuntas. Em terra, unidades de infantaria venezuelanas disparam artilharia de curto alcance e mísseis terra-a-terra contra as linhas de aproximação americanas, atrasando o destacamento de forças e pressionando continuamente alvos navais. Depósitos estratégicos e centros de comando auxiliares são continuamente atacados por poder de fogo sincronizado da Rússia e Venezuela, obrigando os EUA a manter o mais alto estado de prontidão. Os EUA reagem intensificando os ataques aéreos de precisão. Bombardeiros B-52 continuam a avisar arsenais e centros de comando da Venezuela. Caças 35 interceptam aviões russos e venezuelanos, apoiando a proteção dos porta-aviões contra mísseis antinavio. Navios de guerra dos EUA lançam mais mísseis de cruzeiro e mísseis antiaéreos, criando um ciclo de ataque e contra-ataque, onde o ritmo de guerra não mostra sinais de diminuir. A coordenação entre a Rússia e a Venezuela causa pressão significativa. Cada ataque é contra-atacado com forças navais aéreas e de defesa aérea a operar de forma síncrona. Mísseis de cruzeiro, mísseis ar-terra, mísseis antinavio e artilharia de curto alcance criam múltiplas camadas de ataque contínuo, forçando os EUA a manter camadas de defesa e ajustar táticas para proteger as forças. Navios de guerra russos e venezuelanos aproximam-se da formação americana, monitorizando rotas de aproximação e protegendo áreas estratégicas. Ataques aéreos coordenados com a Marinha criam uma pressão contínua, fazendo com que os porta-aviões e navios de guerra dos EUA operem na capacidade máxima para manter a posição e a capacidade de destacamento de forças. No combate aéreo, caça Su-35 da Rússia coordenam-se com Su-30 e Su-25 da Venezuela, executando manobras para quebrar a formação de Fi-35 e B-52, interrompendo ataques aéreos e protegendo alvos estratégicos. Cada surtida é calculada meticulosamente, combinando poder de fogo antiaéreo, ataque aéreo e naval, criando um ritmo de guerra rápido e tenso. Esta coordenação transforma a batalha numa cadeia de ação total. Alvos estratégicos são atacados sucessivamente, mas cada contra-ataque é protegido por camadas de defesa contínuas. O ritmo de guerra mantém-se rápido, com ataques e contra-ataques densos no ar, no mar e a partir de terra, criando um estado de guerra total. Com as forças russas e venezuelanas a lançar contra-ataques totais, os EUA ajustam imediatamente a estratégia, abrindo fortes ataques contra alvos vitais no mar e em terra. Os porta-aviões USS Lincoln e USS Theodore Roosevelt, coordenados com cruzadores e contra-torpedeiros, lançam mísseis de cruzeiro diretamente contra arsenais, centros de comando e aeródromos militares usados pela Rússia e Venezuela como bases operacionais. Cada lançamento de míssil é calculado para quebrar a cadeia defensiva interligada, concentrando-se em pontos de controle importantes, limitando a capacidade de contra-ataque do adversário. Bombardeiros B-52 de bases da NATO aproximam-se dos alvos com longo alcance, bombardeando com precisão instalações estratégicas no interior da Venezuela. Paralelamente, caças F-15E e F-35 protegem a formação dos porta-aviões, interceptando caças Su-30 e Su-25 da Venezuela, destruindo meios de ataque móveis no ar. Os ataques aéreos são lançados continuamente a alta velocidade, criando pressão sobre as forças conjuntas da Rússia e Venezuela. A Rússia e a Venezuela tentam manter a capacidade defensiva. O sistema de defesa aérea S-400 da Rússia, juntamente com os S-300 e mísseis terra-ar da Venezuela, disparam continuamente visando mísseis de cruzeiro e aviões americanos. Caças russos realizam manobras decisivas para impedir que aviões americanos penetrem na zona de proteção da base. Forças terrestres venezuelanas destacam artilharia de curto alcance e mísseis terra-terra para interromper as aproximações americanas por mar e terra. Navios de guerra russos e venezuelanos
continuam a lançar mísseis antinavio, concentrando-se na formação naval dos EUA para reduzir a capacidade de disparo de mísseis de cruzeiro e proteger alvos estratégicos. No entanto, camadas de defesa sincronizadas de radar, sistemas de interseção e fogo de contramedidas dos navios americanos mantêm a formação dos porta-aviões intacta, garantindo que mísseis de cruzeiro e bombardeiros continuem a operar com alta precisão. O ritmo de guerra é impulsionado continuamente. Cada ataque dos EUA recebe uma resposta da Rússia e Venezuela. Alvos no ar, mar e terra são atacados continuamente, formando uma cadeia de ação total, onde todos os meios de ataque são explorados ao máximo. Mísseis de cruzeiro, mísseis antinavio, mísseis terra-terra, artilharia de curto alcance e caças entram em combate simultaneamente. Os caças F-35 dos EUA concentram-se nos caças russos e venezuelanos que protegem alvos importantes. Os F-15E apoiam os B-52 em ataques profundos, destruindo arsenais e centros de comando inimigos. Mísseis de cruzeiro dos porta-aviões continuam a atingir alvos estratégicos, quebrando linhas de abastecimento e bases operacionais, limitando ao máximo a coordenação entre as forças russas e venezuelanas. O lado russo e venezuelano contra-ataca coordenando mísseis de defesa aérea e caças no ar. Su-35 e Su-30 realizam manobras para bloquear a rota de movimento dos aviões americanos, quebrando a formação e forçando os ataques aéreos a ajustar a direção de voo. Mísseis terra-ar e mísseis antinavio criam camadas de ataque duplo pressão contínua que obriga os porta-aviões e navios de guerra dos EUA a manter o estado de prontidão máxima. Depósitos e centros de comando da Venezuela e Rússia sofrem ataques sucessivos. Alguns alvos são totalmente destruídos, outros apenas temporariamente interrompidos. Mas a pressão dos ataques contínuos obriga as forças russas e venezuelanas a reimplantar a defesa. Os EUA mantêm um ritmo elevado, combinando marinha, força aérea e mísseis de cruzeiro, formando um ciclo de ataque e contra-ataque contínuo. Os CEUA aumentam a pressão contínua a partir de porta-aviões e força aérea. A Rússia decide destacar forças estratégicas para quebrar as linhas defensivas e exercer pressão máxima sobre as forças americanas. Navios de guerra russos ao largo lançam mísseis de cruzeiro de longo alcance visando os porta-aviões USS Lincoln, USS Theodore Roosevelt, bem como navios de escolta e cruzadores. Cada míssil é apontado a posições estratégicas para causar perdas máximas e forçar os EUA a concentrar toda a defesa. Ao mesmo tempo, bombardeiros estratégicos Tu-95 da Rússia descolam de bases temporárias, lançando mísseis de cruzeiro e bombas ar-terra contra arsenais, aeródromos e centros de comando dos EUA na região das Caraíbas. O aparecimento dos Tu-95 cria uma pressão dupla, quebrando a linha defensiva, interrompendo ataques aéreos e o destacamento de forças dos porta-aviões. Caças Su-30 e 5 escoltam estas aeronaves, enfrentando diretamente F-35 e F-15E dos EUA, aumentando o ritmo do combate aéreo e forçando os EUA a dispersar forças para proteger porta-aviões e depósitos estratégicos. A Venezuela coordena-se estreitamente com a Rússia, destacando sistemas de defesa aérea, S-300 e mísseis terra-ar para proteger bases e depósitos restantes. A infantaria dispara artilharia de curto alcance e mísseis terra-terra, visando as rotas de aproximação marítima dos EUA. De terra, mísseis de longo alcance da Venezuela disparam continuamente contra a formação de porta-aviões, interrompendo lançamentos de mísseis de cruzeiro e protegendo alvos estratégicos. Navios de guerra dos EUA mantêm a defesa com modernos sistemas de radar e camadas de interseção. Ataques totais da Rússia e Venezuela continuam a criar pressão constante. Mísseis de cruzeiro e mísseis antinavio russos forçam porta-aviões e navios de escolta americanos a mudar de formação, continuamente mantendo o mais alto estado de prontidão. Os EUA destacam mais bombardeiros B-52 e F-35, realizando ataques aéreos contínuos contra arsenais, aeródromos e centros de comando da Rússia e Venezuela, criando um ciclo contínuo de ataque e contra-ataque.
Nos céus das Caraíbas, as batalhas aéreas são densas. Caças Su-35 e Su-30 da Rússia coordenam-se com Su-25 e Su-30 da Venezuela, executando manobras de alta intensidade para quebrar a formação de 35 e B-52, protegendo alvos importantes. Mísseis Arar são lançados continuamente contra aviões americanos, forçando os ataques aéreos a ajustar rotas e reforçar medidas defensivas. Ataques de terra e mar combinam-se harmoniosamente, criando pressão contínua. Cada navio de guerra americano, cada bombardeiro, enfrenta o risco de ataque de múltiplas direções. Os porta-aviões mantêm a formação de proteção, lançando mísseis de cruzeiro contra alvos estratégicos, destruindo depósitos, centros de comando e aeródromos militares da Rússia e Venezuela. As forças russas e venezuelanas coordenam-se harmoniosamente, criando camadas de defesa e contra-ataque contínuas. Sistemas de defesa aérea, caças, artilharia de curto alcance e mísseis de longo alcance operam em sincronia, limitando ao máximo o impacto dos ataques aéreos e mísseis de cruzeiro dos EUA. Esta combinação força os EUA a empregar força total, mantendo um ritmo de guerra rápido, contínuo e tenso em várias frentes simultaneamente. O ritmo de guerra é levado ao nível mais alto. Ataques totais da Rússia, combinados com contra-ataques coordenados da Venezuela, formam uma cadeia de ação contínua. Arsenais, centros de comando e aeródromos são atacados continuamente. As forças americanas mantêm a pressão com mísseis de cruzeiro, bombardeiros e navios de guerra, criando um ciclo de ataque e contra-ataque contínuo em várias frentes. Os EUA organizam ataques totais à Rússia e a Venezuela continuam a reforçar o contra-ataque, transformando a batalha num confronto total. Navios de guerra russos implantam uma forte formação de ataque naval, lançando continuamente mísseis de cruzeiro antinavio e mísseis ar-terra contra os porta-aviões USS Lincoln, USS Theodore Roosevelt e navios de escolta e cruzadores. A Marinha venezuelana coordena-se disparando mísseis antinavio e artilharia de curto alcance contra posições importantes dos EUA, criando pressão dupla contínua, forçando as forças americanas a mudar de formação e concentrar-se ao máximo na defesa. No ar, bombardeiros estratégicos Tu-95 da Rússia e caças Su-35 descolam de bases temporárias, coordenando-se com caças Su-30 e Su-25 da Venezuela para atacar arsenais, centros de comando e aeródromos militares dos EUA. Mísseis de cruzeiro e bombas ar-terra visam diretamente alvos estratégicos, destruindo linhas de abastecimento e interrompendo a capacidade de destacamento de forças dos porta-aviões. Caças russos e venezuelanos realizam manobras decisivas atacando frontalmente 35 e B-52, quebrando a formação aérea americana e forçando os ataques aéreos a ajustar a direção de voo continuamente. Os EUA lançam contra-ataques decisivos. F-35 e F-15E protegem os porta-aviões, interceptam caças Su-35 e Su-30, apoiando os B-52 em bombardeamentos precisos. Navios de guerra americanos lançam mais mísseis de cruzeiro e mísseis antiaéreos, atingindo diretamente bases e centros de comando da Rússia e Venezuela. O ritmo de ataque e contra-ataque ocorre continuamente, criando um ciclo de guerra denso em várias frentes. O sistema de defesa aérea S-400 da Rússia é destacado ao máximo, coordenado com os 300 e mísseis terra-ar da Venezuela, visando mísseis de cruzeiro, bombardeiros e caças americanos. Unidades de infantaria venezuelanas disparam artilharia de curto alcance e mísseis terra-terra, atacando rotas de aproximação marítimas e terrestres. Cada camada de defesa é estabelecida de forma síncrona, criando camadas de ataque e contra-ataque contínuas, forçando os EUA a manter o estado de prontidão máxima. Os navios de guerra dos EUA enfrentam ataques sucessivos das marinhas russa e venezuelana. Mísseis de cruzeiro e mísseis antinavio visam continuamente porta-aviões e navios de escolta, forçando as forças americanas a ajustar a formação e focar na defesa. Bombardeiros e caças americanos realizam ataques aéreos contínuos contra depósitos, centros de comando e aeródromos militares do adversário. O confronto aéreo é tenso e denso.
Caças russos e venezuelanos aproximam-se continuamente de F-35, F-15 e B-52, atacando frontalmente aviões americanos e quebrando a formação de combate. Mísseis Arar, mísseis de cruzeiro e artilharia de longo alcance criam camadas de ataque sobrepostas, fazendo com que as forças americanas tenham de destacar toda a capacidade de defesa e contra-ataque. Depósitos, centros de comando e aeródromos militares da Rússia e Venezuela sofrem ataques sucessivos, mas a coordenação entre as duas forças mantém a capacidade de defesa e contra-ataque máxima. O ritmo de guerra é levado ao máximo. Ataques e contra-ataques ocorrem continuamente, criando uma cadeia de ação total no mar, no ar e a partir de terra. A campanha demonstra uma clara escalada de clímax. A Rússia e a Venezuela coordenam-se harmoniosamente, aumentando a pressão continuamente, forçando os EUA a destacar força total naval aérea e mísseis de cruzeiro para manter o controle do campo de batalha. Arsenais e centros de comando são destruídos ou interrompidos sucessivamente. Os porta-aviões dos EUA têm de mudar de formação constantemente para lidar com mísseis e ataques da força aérea adversária. A guerra entre os EUA e a força conjunta Rússia-Venezuela continua a escalar com um ritmo de ataque e contra-ataque incessante. Os porta-aviões USS Lincoln e USS Theodore Roosevelt mantêm operação contínua lançando mísseis de cruzeiro contra arsenais, centros de comando e aeródromos militares importantes do adversário. Estes mísseis atravessam as camadas de defesa, causando interrupção nas operações de combate, mas não colapsam totalmente a capacidade de combate das forças russas e venezuelanas. A Rússia destaca navios de guerra, mísseis de cruzeiro e caças Su-30 e 5 Su-30 para proteger alvos estratégicos e manter pressão naval e aérea contínua. A Força Aérea Venezuelana coordena-se com a Rússia, usando caças Su-25 e Su-30 juntamente com mísseis terra-ar para cortar ataques aéreos e proteger arsenais, aeródromos e centros de comando. Esta coordenação cria uma defesa interligada, forçando os EUA a manter o estado de prontidão máxima para cada porta-aviões, navio de escolta e bombardeiro. Os contra-ataques da Rússia e Venezuela são lançados de forma síncrona no mar, ar e terra. Mísseis de cruzeiro antinavio visam navios americanos continuamente. Mísseis terra-ar interceptam bombardeiros e caças artilharia de curto alcance. E mísseis terra-terra da Venezuela interrompem as rotas de aproximação marítimas. Os EUA contra-atacam com caças F-35, F-15E e B-52, juntamente com mísseis de cruzeiro dos porta-aviões, atacando diretamente depósitos, centros de comando e aeródromos militares, criando um ciclo de ataque contra ataque contínuo. Bases estratégicas, arsenais e aeródromos militares sofrem impactos sucessivos dos ataques. No entanto, as forças russas e venezuelanas mantêm capacidade de defesa e contra-ataque eficaz, limitando ao máximo as perdas globais e mantendo o controle de posições estratégicas. Baixas e perdas aparecem, mas mantêm-se a um nível moderado, concentradas principalmente na infraestrutura militar, sem interromper totalmente a capacidade de combate. No mar, navios de guerra americanos e russos venezuelanos confrontam-se diretamente com mísseis antinavio, mísseis de cruzeiro e artilharia de curto alcance disparados continuamente. Os navios de guerra americanos têm de mudar de formação continuamente, protegendo porta-aviões e cruzadores, lançando mísseis de cruzeiro contra alvos estratégicos do adversário. Navios de guerra russos e venezuelanos disparam sucessivamente, visando a formação naval dos EUA para reduzir a pressão dos lançamentos de mísseis e proteger depósitos estratégicos. No ar, caças russos e venezuelanos aproximam-se continuamente de aviões americanos, criando pressão direta e quebrando a formação de B-52, F-35 e F-15E. Mísseis Arar e mísseis de cruzeiro da Rússia e Venezuela formam uma camada de ataque duplo, forçando os aviões americanos a manobrar continuamente e manter o estado de combate máximo. O ritmo de guerra é rápido, contínuo e tenso, estabelecendo um quadro de campo de batalha total em 3 frentes. Os EUA continuam a coordenar ataques aéreos profundos,
visando arsenais, centros de comando e aeródromos estratégicos da Rússia e Venezuela. A força conjunta mantém alta capacidade defensiva, sistemas de defesa aérea S-400 e S-300 e mísseis terra-ar interceptam continuamente, protegendo alvos importantes e limitando perdas. Cada contra-ataque é calculado de forma síncrona, mantendo a pressão sobre o EUA contínua, mas não excedendo a sua capacidade de controlo. Em terra, artilharia de curto alcance, mísseis terra-terra e unidades de infantaria da Venezuela coordenam-se com forças russas para manter linhas defensivas interligadas. Ataques dos EUA causam interrupções temporárias em alguns arsenais e centros de comando, mas as forças Rússia-Venezuela recuperam rapidamente, garantindo capacidade de contra-ataque e mantendo o controle do campo de batalha. Instalações estratégicas são atacadas sucessivamente, as forças americanas enfrentam pressão contínua, enquanto a Rússia e a Venezuela mantêm o contra-ataque coordenado. O ritmo de guerra é alto, tenso e contínuo. Camadas de ataque e contra-ataque, síncronas do mar, ar e terra, criam uma pressão de campo de batalha total. A campanha entre os EUA e a força conjunta Rússia-Venezuela entra na fase de clímax, com o ritmo de guerra levado ao nível máximo nas três frentes. Os porta-aviões USS Lincoln e USS Theodore Roosevelt mantêm posição ao largo, destacando toda a capacidade ofensiva. Mísseis de cruzeiro Tomahawk são lançados simultaneamente contra arsenais, aeródromos militares e centros de comando do adversário. Estes mísseis destroem instalações de operação de armas, interrompendo a capacidade de contra-ataque da Rússia e Venezuela, mas a força conjunta mantém a capacidade operacional total. A Força Aérea Russa descola de bases temporárias e coordena-se com caças Su-30 e Su-25 da Venezuela, realizando surtidas contínuas contra arsenais, centros de comando e aeródromos militares do EUA. Mísseis de cruzeiro de bombardeiros Tu-95 visam diretamente alvos estratégicos, interrompendo a capacidade de destacamento de forças dos porta-aviões. Caças russos executam manobras decisivas enfrentando diretamente F-35, F-15E e B-52, forçando os EUA a ajustar a formação e dispersar forças para proteger porta-aviões e bombardeiros. Navios de guerra russos ao largo lançam continuamente mísseis antinavio e mísseis ar-terra, visando porta-aviões e navios de escolta dos EUA. A Marinha venezuelana coordena-se com mísseis antinavio e artilharia de curto alcance, criando pressão contínua sobre a formação americana. Os navios americanos têm de mudar de posição continuamente, usar radares de controle de tiro e defesas de longo alcance para interceptar mísseis, mantendo a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro e apoiar bombardeiros no ar. Caças Su-35 e Su-30 russos coordenam-se com Su-25 e Su-30 da Venezuela, realizando aproximações a F-35, F-15E e B-52, quebrando a formação de combate dos EUA e impedindo ataques aéreos a arsenais, aeródromos e centros de comando. Mísseis ar-ar da Rússia e Venezuela disparam continuamente contra aviões americanos, forçando as forças americanas a manobrar continuamente, dispersar a formação e manter o estado de combate máximo. O ritmo do combate aéreo é rápido, tenso e contínuo, criando uma cadeia de ação ininterrupta nos céus das Caraíbas. Em terra, a infantaria venezuelana dispara artilharia de curto alcance e mísseis terra-terra, visando rotas de aproximação marítimas e linhas de abastecimento dos EUA. Arsenais e centros de comando sofrem ataques sucessivos, mas as forças russas e venezuelanas coordenam-se para manter a capacidade de defesa e contra-ataque, limitando ao máximo as perdas e mantendo o controle do campo de batalha. Os EUA lançam contra-ataques decisivos combinando F-35, F-15E e B-52 com mísseis de cruzeiro dos porta-aviões, visando arsenais, centros de comando e aeródromos militares da Rússia e Venezuela. Ataques aéreos são realizados continuamente, focados em destruir linhas de abastecimento, interrompendo a capacidade de coordenação operacional e limitando ao máximo os contra-ataques. Mísseis de cruzeiro dos porta-aviões visam diretamente depósitos estratégicos, criando pressão contínua e forçando as forças Rússia-Venezuela a destacar o máximo de capacidade defensiva.
A cadeia de ataque e contra-ataque ocorre simultaneamente no mar, ar e terra, com ritmo alto, tenso e contínuo. Ataques totais da Rússia e Venezuela forçam os EUA a destacar força total para proteger porta-aviões cruzadores, navios de escolta. Arsenais, centros de comando e aeródromos estratégicos são destruídos ou interrompidos sucessivamente, mas as forças conjuntas mantêm a capacidade de contra-ataque. O ritmo de combate aumenta ao máximo. Mísseis de cruzeiro, mísseis antinavio, mísseis terra-terra e artilharia de curto alcance, de ambos os lados, operam criando pressão contínua em cada alvo estratégico. Porta-aviões e aviões americanos têm de mudar de posição continuamente e destacar camadas de defesa e medidas de interseção para manter a capacidade ofensiva. A Rússia e a Venezuela mantêm defesas interligadas, protegendo arsenais, aeródromos e centros de comando, contra-atacando ferozmente navios e aviões americanos. Depósitos estratégicos e centros de comando sofrem ataques contínuos, mas a força conjunta Rússia-Venezuela mantém capacidade de defesa e contra-ataque. O ritmo de guerra é rápido, contínuo e tenso, estabelecendo um quadro de campo de batalha total, onde cada ataque recebe um contra-ataque imediato. Esta cadeia de ação total estende-se por toda a frente, desde a Marinha Força Aérea até as forças terrestres, criando pressão máxima no campo de batalha. Os EUA mantêm vantagem tecnológica e de fogo, mas a resistência da Rússia e Venezuela é maximizada, prolongando e complicando os ataques. Ritmo rápido, tenso e contínuo. Cada ação impacta diretamente o campo de batalha total. Contra-ataques contínuos, defesas síncronas e capacidade operacional em 3 frentes criam uma campanha total abrangente. A campanha termina com um equilíbrio temporário. Os EUA mantém parte da vantagem de fogo, mas a Rússia e a Venezuela preservam a capacidade de contra-ataque. Alvos estratégicos não caíram totalmente. A batalha total encerra com pressão contínua, ritmo alto e tenso, deixando o campo de batalha num impasse, preparando a possibilidade de escalada seguinte se o conflito continuar.